apresentações a gente vai falar exatamente sobre o DAN como um todo, os aspectos essenciais, alguns desejáveis e uma discussão com relação ao pousada, que é o trabalho que vocês vão realizar na prática, né? Tipo um estudo de caso. Então veja, a ideia nossa, primeiramente, o documento de análise de negócios, você mapeia o processo, identifica o problema, o objetivo geral. A partir disso, você também obtém as causas, define os objetivos específicos e prioriza as funcionalidades. Esse é o fluxo do DAN. Com base nessas funcionalidades, o que eu vou fazer? Identificar requisitos não funcionais, vou identificar os funcionais de dados e as regras. Isso vai me gerar um protótipo não funcional. O não funcional que a gente chama, né, tem muita discussão sobre isso, o que é não funcional, funcional, o que é navegável, né? É um desenho de tela para navegamento. Ok? Não precisa ter nada, não precisa ter nenhuma mania de código. Pode usar aí o Posamic, pode usar aí o Pencil, pode usar aí o Visio, pode usar o Ashur, né, que muita gente utiliza, enfim. Ok? É um protótipo para você representar graficamente os requisitos que você definiu. Porque o meu cliente, o que o meu cliente vai entender? A imagem, né? A imagem vale mais do que mil palavras. Se ele olhar o seu protótipo, com todos os campinhos, os botões, tudo, é isso que eu quero? Não, você já define, você já validou os requisitos. Então, com base aqui no protótipo, né, você tem a modelagem, seus diagramas de caso de uso, o modelo conceitual, você tem aqui as estimativas, que é a métrica, e você tem as especificações. Tudo isso me leva a compor, né, me leva, né, a gerência de requisitos, ao plano de gerência de requisitos, que busca exatamente administrar esses requisitos, gerenciar as mudanças, gerenciar as configurações e gerenciar a qualidade daquilo que eu produzi. Essa é a figura, tá? Então, com base no problema, né, eu entendo o contexto e faço uma análise institucional, tentando entender o problema como um todo inicialmente, para depois eu focar numa solução que seria o meu objetivo geral. Então, o meu problema me leva ao objetivo geral. Todo mundo sabe a diferença entre objetivo geral e objetivo específico? O objetivo geral é onde eu quero chegar. O objetivo específico é o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, o meu objetivo geral é viajar daqui até ir para Porto Seguro. Pois é, mano, todo mundo vai lá, então qual vez que eu ia pagar. Então, vamos todo mundo para Porto Seguro, meu objetivo geral. Quais são os meus objetivos específicos? Eu tenho que agendar o hotel, eu tenho que verificar pagamento, eu tenho que comprar passagem, eu tenho que, se eu for de carro, eu vou revisar, sei lá. São o detalhamento para atingir o meu objetivo geral. Então, com base nos problemas, né, eu venho propondo as minhas soluções. Então, eu tenho um problema 1, tenho um efeito, problema 2, problema 3. Cada problema desse me leva a definir uma solução. Com base nessas soluções, nos meus objetivos específicos, eu entro para a funcionalidade. Aquilo que eu falei, eu preciso fazer um cadastro, um relatório, preciso fazer um gráfico. E cada um desses objetivos específicos aqui, que atendem ao problema, tem o seu conjunto de funcionalidades. Isso daqui depois vai me levar a definir os requisitos do software. Então, o DAN basicamente é isso. Identifiquei o problema, identifiquei as causas do problema, propus a solução com base nos objetivos. Então, aqui eu tenho o efeito, a partir daqui eu defino as funcionalidades. Então, resumidamente, é isso que eu preciso fazer no meu documento de negócio. Os meus requisitos, os requisitos de software, a partir do momento em que eles são detalhados, eles compõem o DDR, Documento de Definição de Requisitos. Vocês vão ver na disciplina do módulo seguinte. Tá? Que seriam os requisitos funcionais, os não funcionais, os de dados e as regras de execução. Bom, a ideia, né, é isso aqui, né? Uma brincadeira, né? Aqui tem, enquanto o X, o cara marcou, está aqui o X. Então, não
Não é assim, né? A gente tem que usar técnicas para encontrar o X. Né? E a técnica, vocês vão ver e aprender essa técnica ZOP. Zion, Orientart, Project, Taurus. Alemão, alguém fala alemão aí? Pois é, nem eu, mas enfim. Então, Zion, né? Objetivo orientado a projeto. Né? Então, é um planejamento do objetivo orientado a projeto, é utilizado, né, pelo governo alemão, mas ele facilita muito essa definição e identificação de problemas e propostas de solução. Então, um exemplo, eu tenho um exercício lá sobre a pousada. Então, a pousada ela faz reservas, né, para o pessoal que vai viajar, vai lá para Porto Seguro, a pousada fica no Porto Seguro, ela precisa fazer todo um controle, né, sobre as reservas, os dados do cliente, quem pagou, quem não pagou, confirmar a reserva ou não. Com base nesse negócio, eu mapeio o processo. Então, eu tenho um negócio. Como é que eu cheguei a isso aqui? Entrevistei meu cliente, a gente tem também um template de entrevista, também, a gente postou para vocês, eu posso abrir aqui rapidamente. Com base no template de entrevista, você descreveu o negócio desse cara. Com base na descrição, eu mapeei. Qual a importância do mapeamento? É que é mais fácil eu discutir com ele a representação gráfica do que eu discutir com ele o texto. É muito mais simples. Com base, então, nisso, eu vou passar a definir o problema e propor a solução. Então, no caso lá, ineficiência no sistema atual de gerenciamento de reservas na pousada. Ele tem dificuldade de gerenciar as reservas dele. E aí eu vou identificando as raízes. Ausência de informações de reserva, imprecisão na realização da reserva, falta na identificação de pagamento, inexistência de informações consolidadas. Qual é o efeito disso? Solicitação, toda vez que ele me liga, eu peço de novo os dados dele, porque eu não consigo achar. Reservas repetidas, que às vezes eu faço 2, 3 reservas para o mesmo quarto, porque eu não tenho esse controle. Meu fluxo de caixa fica prejudicado, porque eu posso cobrar alguém que já pagou e não cobrar ninguém que não pagou. Aí eu tenho prejuízo por esse descontrole. Então, qual vai ser o meu objetivo geral? Meu objetivo geral, ele tem que resolver esse problema aqui. Meu objetivo geral vai ser, se eu não tenho uma boa eficiência, eu tenho que ter eficiência, né? Aqui é o positivo, aqui é o negativo, aqui é o positivo. E as raízes aqui, bem com os seus efeitos negativos, vão ser colocados agora dentro dos objetivos específicos e o positivo. Então, se eu tinha lá a solicitação dos mesmos dados, o que eu vou passar a fazer? Eu vou fornecer informações básicas para as reservas e vou aproveitar as reservas já feitas anteriormente. Para o caso da lentidão, eu vou tornar mais rápido, né, e ágil o processo e vou melhorar essa eficiência no atendimento. O problema da agilidade do pagamento. Eu vou agilizar o controle de pagamento e melhorar o fluxo de caixa. E para a inexistência, né, de informações, que são os relatórios, né, que é a saída. Então, veja, aqui fica bem nítido. Entrada, processamento, saída. Todo o sistema tem entrada, processamento, saída. E é isso que vocês têm que fazer no sistema de vocês. E aí, a partir, então, dos problemas e da solução, eu defino as funcionalidades aqui, Para resolver aqui, aquele problema de ausência de informações, qual vai ser a funcionalidade? Vou cadastrar quarto, vou cadastrar cliente, vou cadastrar situações de reserva. Para fazer maior agilidade às reservas, eu vou fazer um controle de reserva. Tem uma funcionalidade para controlar a reserva. Vou ter uma funcionalidade para cadastrar as opções de pagamento para eu poder também controlar os pagamentos. E no final eu vou fazer uma série de relatórios gerenciais com base nisso. Quem pagou, quem não pagou, quem foi efetivado, quem não foi efetivado. Então, essa técnica ZOP que vocês vão aprender e praticar dentro da disciplina e dentro do documento de negócio de vocês. Veja que com isso, pessoal, fica fácil eu fazer software. Porque esse cadastro vai virar o nosso famoso CRUD, incluir, até excluir, consultar, com seus atributos, com as suas regras de negócio. Com base aqui no controle de reserva, a mesma coisa, eu vou ter uma série de funcionalidades, requisitos de dados para fazer isso, regras de execução para fazer isso. Então, o nosso documento
documento de negócio, né, ele tem dividido em 4 partes, onde eu tenho análise institucional, análise funcional, proposta de solução e os anexos, que é a documentação que você usou de referência para elaborar aquele documento. Na análise institucional cheguei na empresa, não conheço nada da empresa, não conheço a pousada, eu preciso entender o seu funcionamento como um todo. Então a gente faz uma visão geral de como aquela organização funciona, quais são as suas áreas, o que ela faz, do ponto de vista de atendimento às necessidades do cliente. Depois eu identifico, qual vai ser a principal área no qual eu vou atuar para desenvolver um software. É a análise funcional. Então, nessa análise funcional, eu faço um mapeamento, eu faço uma descrição mais detalhada do processo e faço um mapeamento detalhado desse processo, que a gente chama aí no mercado de ESIS, pegando lá o nosso conceito do VPN. E depois eu entro para a proposta de solução. Se eu mapeei o negócio, identifiquei que ele tem uma série de problemas, não só do ponto de vista negocial, mas que eu posso resolver com o sistema, eu passo a minha proposta de solução. E aí veja só, o que eu quero dizer com o que eu posso resolver com o sistema. Não adianta você colocar na proposta, o meu problema é o seguinte, os clientes, os funcionários ganham pouco. Eu não tenho como resolver isso com o sistema. Né? O funcionário, ele chega nos horários, está sempre chegando atrasado. O meu sistema também tem. Eu posso até registrar um ponto, mas eu não tenho como resolver o problema dele chegar atrasado. Então, os problemas que eu identifico aqui são problemas relacionados ao que eu posso resolver fazendo um software. Ok? Bom, então na análise institucional, a gente explode em itens como quem é a empresa, qual o negócio dela, o organograma, eu falo muito sobre isso também, prestem atenção lá, diferença entre organograma e fluxograma. O organograma é a representação gráfica de como a empresa está organizada, o organograma. Fluxograma é a sequência lógica, é uma representação gráfica de como as atividades acontecem, como as tarefas estão acontecendo. Tem um videozinho lá muito legal que explica a diferença das duas coisas lá no material que eu postei para vocês. Então, isso aqui é uma visão geral da organização. A gente, dentro dessa visão geral, né, a gente procura entender quem é feito, por que é feito, onde é feito, quando é feito, por que é feito, quanto custa, né, como é feito. Tem um mapeamento de processo geral da organização como um todo, e aí eu passo para a análise funcional, que é aquela visão específica. Ou seja, eu vou escolher uma determinada área que vai ser a responsável por dizer quais as funcionalidades que o meu sistema tem que ter para não acontecer como aconteceu no vídeo do tanque. No vídeo do tanque, todo mundo metia o pitaco no tanque. No tanque, vocês viram o resultado. Aqui não. Aqui você tem que definir qual é a área e qual o responsável que vai fornecer para vocês as necessidades de negócio, para depois você definir os requisitos. Você pode ter até outras áreas envolvidas, mas uma área é a responsável pelo seu sistema. Então aqui, qual é a área envolvida, descrição do processo atual, aí eu monto o fluxo de atividades, descrição do ambiente tecnológico. Aí a descrição do ambiente tecnológico é importante para você entender quais as necessidades que aquela organização vai ter do ponto de vista de hardware, de software, de ferramenta. A empresa não tem nada, tem que comprar. A empresa tem, mas vai precisar fazer uma adaptação XPTO. E a identificação dos problemas, né, relacionados a esse processo de negócio que você mapeou. Nossa sugestão sempre é que quando você for fazer tanto a descrição do processo, quanto o mapeamento, quanto a identificação do problema, que vocês façam sempre com base naquele nosso famoso fluxo, entrada, processamento e saída. Então já descrevam o processo dessa forma aqui. Como inicia o processo dessa área de negócio? Como chegam as informações? Vem por e-mail, relatório, é integrado com outro sistema, de onde vem? Depois, o que eu faço com isso? Ok, recebi todos os dados aqui, recebi os relatórios, planilhas, axes. O que eu faço com isso? Eu pego essa com essa, soma, multiplico, divido, subtraio. Beleza, e qual é a saída? Eu vou gerar um relatório, consolidados, com soma,
já descrevam o negócio assim. Porque se você descreve o negócio, você vai ficar fácil fazer o mapeamento. E desse mapeamento vai ficar fácil você identificar o problema. Posso ter problema 1, problema 2. Aqui no processo eu também posso ter problema 1, problema 2. Na solução eu também posso ter problema 1, problema 2, problema 3. Cada problema desse vai gerar o que lá na frente? Aqui dentro do DAN, identificando problemas e necessidades. Lá na frente, também dentro do meu DAN, cada problema desse vai virar uma solução. Que é o item número 3. Então, no item número 3, o que eu tenho dentro da minha proposta de solução? Depois eu volto aqui. Eu vou ter o objetivo geral, lembrando, eu tenho um problema aqui, tem que ter objetivo geral aqui. Esses problemas vão virar soluções, cada solução dessa vai ter um conjunto de funcionalidades, que é aquilo que a gente viu lá anteriormente. Ok? Então, tem descrição do processo proposto, fluxo de atividade proposto, os objetivos específicos para cada problema e as funcionalidades. Aí depois você tem as restrições, as premissas, as metodologias, os usuários e sistemas similares. É importante, pessoal, vocês entenderem, no momento em que vocês estiverem descrevendo o processo, que essa colocação, né, distribuída, entrada, processamento, isso aí vai facilitar a ideia de vocês. Porque todo o projeto de vocês vai passar a ser modularizado, praticamente assim. Vou conseguir identificar melhor a situação, vou conseguir identificar melhor a necessidade de negócio, vou conseguir identificar melhor o problema, porque o que a gente sempre coloca é o seguinte: para eu conseguir fazer aquela nossa rastreabilidade, eu coloquei aqui, não coloquei aqui não, coloquei no slide anterior. Aqui, para eu conseguir fazer essa rastreabilidade entre a necessidade de negócio, requisitos, meu modelo de dados, as métricas, até chegar no código, eu preciso ter isso aqui muito bem descrito e muito bem mapeado. Só para vocês, assim, bem rapidamente, estamos acabando, é a última parte. Eu tenho uma análise de negócio que é a editora ABC. Processo de negócio. Esse processo de negócio é mapeado. Esse mapeamento, ele tem aqui entrada, processamento, saída. Escolho um determinado conjunto de atividades, seria o subprocesso. A partir dele, eu vou definir requisitos. Requisitos funcionais, requisitos de dados e minhas regras. A partir dessas regras, eu tenho um protótipo. Ou seja, de onde eu tirei esses campinhos aqui? Requisitos de dados. De onde eu tirei aqui o confirmar e cancela aqui? Tirei lá os meus requisitos funcionais. Validei com o meu cliente. Monta minha rastreabilidade. É isso aqui que eu quero chegar. O meu problema que você identificou aqui é esse problema que está aqui. Essa solução que você identificou aqui no DAN é a resolução do problema. Quando eu vier para os requisitos, é com base na solução. Então, nada é jogado. É o fio lógico que a gente quer que vocês tenham dentro do sistema de vocês, que é o que não acontece hoje na prática. Na prática de mercado, o cliente te pede uma banana, à medida que o sistema vai evoluindo, vira uma salada de fruta e no final você entrega um abacaxi. Exatamente por não manter essa coerência, esse fio lógico. Este código, ele tem que ser a solução desse problema. Feito, então, aqui o nosso conjunto de requisitos, montado a rastreabilidade, eu posso fazer meus casos de uso, posso fazer meu modelo de dados. Vocês vão ver que como é fácil fazer um modelo conceitual, com base no DDR, no simples. E no final, eu posso ainda fazer a minha parte de métrica, né, que é a minha contagem lá de pontos de função.
Bom, pessoal, assim, em linhas gerais, né, só a última coisinha, essa é realmente a última, só vou abrir muito rapidamente para vocês aqui. Sr. Eduardo, quando você abre, esclarecer ali que esse estudo de caso foi de todo o método Iron, não foi o estudo de caso da DAN, que ficou meio assustado que a DAN é tudo aquilo. A DAN é aquela primeira caixinha amarela, e aí você mostrou a integração com as próximas. Perfeito? Perfeito. Que é o estudo de caso, o estudo de caso foi do método Iron. Quando começou a editora, né? Foi a editora que você colocou? Foi. Quando começou aí, quando começou aí, tu já começou a falar método Iron como um todo. Perfeito. Né? Na verdade, lá na DAN, nós já chegamos a uma coisa que a DAN tem que chegar até as funcionalidades, a partir dos problemas que vêm da modelagem de processo de negócio. A DAN é basicamente isso aqui, pessoal, de uma forma gráfica e bem resumida, é isso aqui, ó. É isso aqui que vocês têm que chegar. Problema. O DAN basicamente é isso. Quando eu chegar no problema, o que eu preciso fazer? Descrever o negócio, mapear o processo. Entendi o problema. A partir do problema, eu tenho os objetivos geral, os objetivos específicos e o processo mapeado novo, com a sua proposta de melhoria. E as funcionalidades. Eu tenho que ter esse quadro. No final do DAN, resumidamente, é esse quadro aqui que eu tenho que chegar. Porque é das funcionalidades que eu vou partir para os requisitos. Então, mas aí é o exemplo, né? Volta um slide. Mais. Não, voltar. Voltar, você está avançando. Volta mais, que estava a parte gráfica da DAN. Ali é o exemplo da DAN. Parte gráfica? É. O esquema de montagem. Mas, aí. Não, a anterior. Esse. Pode expor. Isso aí é a DAN. Graficamente a DAN é isso. Não, volta um. Volta mais. Aí, a DAN é isso aí. O que é a DAN? Você chegou até as funcionalidades. Funcionalidades são resultados concretos. Cadastro, relatório, gráfico, fórum, relatório, álbum. Ali você tem as funcionalidades. As funcionalidades só existem para responder a algum objetivo. Não pode ter nenhum objetivo que não tenha funcionalidade. Então, o objetivo específico 3 tinha uma funcionalidade. Não pode ter funcionalidade que não seja para atingir o objetivo. Então, cada objetivo específico vai ter uma ou várias funcionalidades. Só que o objetivo não apareceu do nada. Ele veio para resolver a causa de um problema. Isso, a raiz de um problema. Né? E o problema como todo veio ser resolvido com o objetivo geral. Né? E de onde eu tirei o problema? Mapeamento do processo de negócio, análise institucional. Programa. Então, isso é DAN. Esse gráfico e esse gráfico. Isso aí já é DDR. E esse gráfico aqui. Isso. Aí o exemplo disso. Aí eu vou abrir rapidamente aqui. Veja, então a gente tem. Esse é o documento, tá? O template do DAN. Então, veja, é um template. Então, você tira os nomes, tá? Porque normalmente o pessoal, quando entrega, tem meu nome ainda. Sistema X. Acho que não é, né? Vocês substituem o nome que vocês quiserem, tá certo? Assim, inicialmente ele é parecido com qualquer documento, histórico de revisão, quem validou e tudo mais. O que interessa mesmo aqui é o sumário. Né? Então, o sumário está do jeito que a gente falou para vocês. Sugiro que vocês façam usando o próprio documento. Não façam, escrevam nesse documento. Tá? Quando for me mandar, pode escrever neste documento. Então, por isso que a gente comentou lá no início, né, que aqui não necessariamente é nova VMT, que é um documento mais de negócio, em que vocês podem escrever diretamente nele. Então, aqui tem a empresa, a apresentação, o organograma. Eu vou abrir o template, que acho que é mais fácil. Esse aqui é exatamente aquele do Pousada que a gente viu, tá vendo? Então, tem a empresa, o negócio da empresa, o organograma da empresa, a descrição do processo atual, o mapeamento do processo atual, visão geral. Depois eu tenho qual vai ser as áreas envolvidas, uma delas vai ser aquela que especificamente vai ser a minha área demandante. Eu tenho um processo aqui exatamente
dentro de entrada, processamento e saída, segue uma sequência lógica que é representada por esse processo. A partir daqui, eu identifico os problemas, descrevo esse problema raiz e os seus efeitos, coloco o ambiente tecnológico e venho para a proposta de solução. Meu objetivo geral resolve aquele problema geral lá em cima. O meu processo proposto, porque eu tinha um processo lá em cima que não atendia corretamente, eu estou melhorando esse processo aqui. E a partir dele é que eu vou definir os requisitos para resolver aqueles problemas que eu relacionei lá em cima. Então, tem um problema, aquele problema tem um objetivo específico. Aí aqui eu já venho o problema a resolver, prioridade e as funcionalidades. Okay? Então, percebam que isso daqui é exatamente isso daqui. Resumindo, isso aqui é o resumo do dano. Tá? Para eu chegar nisso, eu faço todo aquele conjunto, né, de descrições, mapeamento, processos e análise de negócio propriamente dito. Defino quem são os perfis. Perceba que perfil aqui vai estar muito atrelado a quem? Vai estar atrelado exatamente aos envolvidos no meu processo de negócio. Normalmente os envolvidos aqui, né, o stakeholder ou o meu ator, ele que executa alguma tarefa dentro do meu processo vai virar um usuário do sistema. Potencial, né, usuário do sistema. Para quem, assim, professor, eu nunca fiz entrevista, minha área é mais técnica e tal, eu tenho, no roteiro. Tem no site do Iron. Existe um template de entrevista é um site, né, do método Iron. Dentro do site você tem todos os templates lá, que vocês, de DAN e DDR, e um template de entrevista. Tem lá alguns artigos também, tem uma ferramenta para fazer tudo isso. Esse template de entrevista a gente construiu exatamente para quem nunca fez nenhum tipo de... nunca entrevistei meu cliente, não sei como é que faz. Que é um problema que a gente tem muito nas empresas, né? Normalmente é assim, quando você vai trabalhar, o cara pergunta assim para você: você sabe programar? Não sei, então vai ser analista. E, inclusive, amanhã tem reunião lá com o cliente, tá? Você vai lá ver o que o cara quer. Então, assim, às vezes você nunca praticou, né? Você nunca entrevistou, você não sabe exatamente como é que você tem que escrever, o que você tem que falar, enfim. Então, a gente construiu, né, esse template aqui de entrevista exatamente para você tentar montar uma linha de raciocínio na hora de tentar entender o negócio do cliente. Mais uma vez, é um template. Então, podem ter perguntas aqui que não tem absolutamente nada a ver. Podem ter perguntas faltando ou ter perguntas que você precisa ajustar. Não tem problema. Mas é um caminho, né? Então, qual que é o ideal de você fazer uma entrevista? Se prepare antes. Eu vou fazer uma entrevista para falar com um escritório dentário. O cara entenda mais ou menos como é que funciona o escritório dentário. Monta suas perguntas com base no que você leu e vai fazer a entrevista para o seu cliente. Então, tem definindo o perfil do cliente, definindo o negócio dele. Vocês vão perceber que tudo isso vai lá para o DAN depois. A maioria dessas perguntas vão lá, te ajudam nas várias etapas de construção do DAN. Identificando o problema, como é que eu identifico o problema, como é que eu pergunto. O ambiente do usuário, as oportunidades com relação ao software que eu vou colocar. Vou recapitular o entendimento, quer dizer, vou tentar unir tudo aquilo, resumir para discutir com ele. Vou detalhar mais uma vez esse problema, vou avaliar uma solução junto com ele. Olha, vamos fazer um software que faça isso assim, assado. E aí você discute com ele isso antes de você fazer o DAN. Isso aqui é entrevista ainda. Enfim, disponibilidade, performance, suporte, se for o caso. Então, isso aqui é um template
para direcioná-los, para auxiliá-los na hora de fazer essa entrevista, que vocês vão ter que fazer na prática e na real para desenvolver o DAN de vocês. Ok? Então, esses são os dois instrumentos, né,